Caríssimos irmãos e irmãs, e que nos acompanham também pelas redes sociais, de repente caiu do céu essa história de Gênesis, José, mas todo mundo sabe dessa história, não sabe? Que os irmãos venderam José para um povo estranho por ciúme e inveja. Gravíssimo, vendeu como escravo, ia matá-lo. Depois viram um povo vindo, jogaram num poço, depois resolveram vendê-lo. Bem, depois vocês sabem como que Deus conduziu a história. José foi para o Egito, ganhou grande graça ao faraó, o faraó fez governador. Depois Deus fez o quê? Permitiu uma eucaristia de fome em Israel, e os irmãos que venderam José foram agora pedir comida. Não reconheceram que era o irmão, e ele fala que só vai dar se trouxer o irmão mais novo. E qual que é a frase emblemática do texto? Um dos irmãos diz: sofremos justamente essas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Qual que é o fio da história importante? O que vocês acham, hein? Vejam bem, quando os pais honram a Deus, e Deus faz uma promessa, como fez promessa a Abraão, fez promessa a Isaac. E quem são os pais desse aqui? Jacó, que depois virou Israel, não é isso? Então olha só, prestem atenção nisso, papai e mamãezinho. Se vocês são muito, muito fiéis a Deus, e Deus faz uma promessa para vocês, uma profecia: eu salvarei você e sua família, por exemplo. O que pode acontecer? Mesmo que seus filhos errem gravemente, Deus conduz a história para que eles se arrependam. E como é que ele conduz a história? Pondo o seu filhinho para sofrer, neném. O problema é que o papai e a mamãe muitas vezes vai lá e acoberta. Na hora que Deus prepara para o filho se converter, vem o papai e a mamãe, paga a continha que ele fez na rua, dá o dinheirinho que ele precisava, não deixa ele sofrer as consequências dos atos. Aí o que acontece? A conversão que teve nos irmãos não vai ter no seu filho, na sua filha. Padre, mas o que eu ouço é assim: você não é pai e mãe para saber. Eu queria que o senhor fosse pai e mãe, se o senhor ia deixar. Não é? Isso você só consegue fazer se tiver a graça de Deus. O pai e a mãe conseguem deixar o filho sofrer as consequências se ele tiver sabedoria do alto. Você precisa pedir fortaleza. Não estou falando que às vezes você possa ajudar o mínimo, por exemplo, não deixar passar fome. Vai lá, leva comida. Não deixar ficar nu. É o mínimo, talvez o pai e a mãe não possa. Mas o resto... mas o meu filho está com o nome sujo no Serasa, que fica até morrer, mas que vá para o céu. Aí você tem que entender que Deus está guiando a história para que seus filhos arrependam e mudem de vida, como aconteceu. E não só isso, não foi só mudança de vida aqui. Toda a história de Israel partiu dos 12 filhos de Jacó. Agora, pasmem, quer que eu fale o mais emblemático? Jesus é discípulo não de José. De qual tribo é Jesus? Judá, de um dos que vendeu José. Que coisa, hein? Jesus é descendente da tribo de Judá, um dos irmãos que vendeu José. Deus não só muda a história, como ele eleva quando faz uma promessa aos pais que são bem fiéis a Deus, que estão fiéis, que rezam, que dão a vida.
e que às vezes tem filho tranqueira. Aí depois vem, por fraqueza humana, isso acontece demais. De vez em quando eu ouço pais querendo vender a casa que mora para pagar a dívida do filhinho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ou papai e mamãe que dividem a herança para acontecer como aconteceu, como eu já contei aqui, né? O senhorzinho aqui na região dividiu a herança em vida, deu a sede para uma filhinha maravilhosa que mora lá na Europa, não é? Na hora de fazer o inventário lá, o inventário que não morreu, mas na hora de fazer a escritura, não colocaram usufruto do pai, para não ficar mais caro. A filhinha bonitinha, lindinha, do papaizinho, depois de 2 anos, expulsou o pai da sede, que morou o pai dele e que ele morou a vida inteira. Hoje está com depressão numa cidade aqui perto. Não consegue sair de casa. Não façam isso. Não façam isso. Se vocês querem os filhos no céu, deixa sofrer. Deixa sofrer. Isso é muito importante. Muito importante. Claro que tem que ter uma sabedoria. Essa sabedoria vem porque nós temos cabecinha de ovo, não entende o projeto de Deus. Então vocês têm que estar sempre em oração, sempre diante de Deus. O que o Senhor quer de mim agora, Senhor? E Deus vai guiar os pais ou padrastos ou avós, principalmente, né? É mais comum os avós serem bem condescendentes com os netos. Mas é preciso que... Outra coisa importante, muito importante. Não é o sofrimento em si que vai converter seus filhos ou netos. Não é o sofrimento somente. Porque tem gente que fala assim, eu já vi gente, padre, que fizeram igual o senhor falou, hoje está perdido, porque jogou na rua. Sim, mas não é só o sofrimento que salva. É o seu joelho no chão, o seu jejum, a sua oração contínua. Não é só bater, deixar sofrer. É interceder 24 horas por eles. Senhor, me dá força. Cuida do meu filho, minha filha, onde ele estiver, para que ele tenha esse encontro pessoal contigo, nem que seja paulada. Nem que seja paulada. É assim que faz. Claro, assim como só a disciplina não resolve. Tem muita gente aí que os pais foram muito rígidos. Quando chega na adolescência, vira uma coisa de doido, né? Uma orgia total. Aí vai falar, aí o que adiantou os pais rígidos? Não basta disciplina, tem que ter joelho no... Vocês são corresponsáveis da educação, mas a graça de Deus, o espírito da oração dos pais que rezam, muda completamente a história. Disciplina com oração, sim, ou melhor, oração, 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 mais disciplina, aí sim. A gente tem que entender que tudo vem de Deus primeiro. Tudo. Outra coisa, que quem não reza não tem. Às vezes a pessoa é rígida e fria, não sabe amar com o amor de Deus. Quando eu digo que vocês têm que deixar os filhos sofrerem, eles têm que sentir ao mesmo tempo amor. Mamãe vai dar dinheirinho, não, mas senta aqui no colinho da mamãe. Eu amo você. Mamãe, mas eu vou morrer. Sim, meu amor. Mamãe te ama, mas dinheirinho não vai ter, não. Vem cá, saudade de você. Aí vai ficar confuso. Não, mamãe, eu estou devendo lá no Itaú. Usa a sua aposentadoria, mamãe. Está cheio de gente pagando parcela de filho na aposentadoria. Isso é crime. De ambas as partes. Mamãe não vai dar aposentadoria, mas mamãe te ama, né? Te ama.
Mamãe, mas eu não vou suicidar. Eu não acredito que você vai fazer isso. Tanto que você é amado. Mas vai embora sem nenhum real da mamãe. Como é que você consegue fazer isso? Ser duro e amar. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Só o Espírito Santo. Né? Só o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, então essa é a chave. Estar em comunhão com Deus. Ouvir, escutar. Deixar que os filhos passem a carestia. Aqui foi mais tranquilo, né? Aqui Deus mudou a história de tal forma que os pais também passaram fome. Então eles tiveram que buscar comida para os pais também. Aí quando todo mundo sofre, é até mais fácil. Porque não tem saída, né? Às vezes, ou seja, às vezes Deus permite que vocês, papai e mamãe, sofram juntos o processo. Não é? É mais seguro. Porque aí o papai e a mamãe não vai acobertar o filhozinho. Não vai tirar o filhozinho do sofrimento. Né? Não é deixar de amar. É não acobertar dos erros. Não é deixar de amar. Bem, e no Evangelho, Jesus chama os 12 discípulos. Jesus que nos criou sem nós, não vai nos salvar sem nós. Ele quer precisar de nós. E não é só de padre. Vocês que foram batizados precisam assumir a missão de missionários. De gente que vai atrás de almas, que dê testemunho. Padre hoje não dá conta de nada. Se for para pensar humanamente falando, o que eu faço aqui, tadinho, é de rir. É de rir diante de tanto problema que tem, né? Só em Porá. Não dá conta de nada. Eu não fico desesperado, porque, como eu já sei que eu sou a titica da galinha deixada de lado, eu confio em quem? O Espírito Santo. Né? O dia que eu descobri que eu não, achar que eu não sou a titica da galinha, aí o trem desencorna, porque não dá conta. Não dá conta de nada, tadinho. Nada. Imagina o tanto de problema, um pobre coitado aqui gritando no deserto. Mas vocês também têm que assumir a condição de missionários para ajudar. Porque nós temos uma missão, principalmente vocês que são de missa diária. E o que Deus tem de missão para vocês, se vocês não fizerem, ninguém vai fazer. Assim como, mesmo que eu seja a titica da galinha, se eu deixar de ser padre, muitas almas vão para o inferno. Porque Deus ama a titica da galinha. E quer precisar da titica da galinha. Entende? Ele leva a gente a sério. Deus nos leva a sério, mesmo que nós não o levamos a sério. Ele nos leva a sério. Quando eu virei padre, muitos profetizaram para mim, se você deixar, muitas almas vão se perder, porque Deus confiou essas almas a você. Deus que nos fez sem Ele, não nos salva sem nós. Não, Deus nos fez sem Ele. Deus que nos fez sem nós, não nos salva sem nós. Ele quer precisar de nós para salvação. Guarda isso. E não é só padre e freira, mas também os batizados, crismados, soldados de Cristo. Que Deus nos dê a graça. Primeiro, de serem soldados da família. O primeiro papel é se você salvar os filhinhos, sem ficar dando com a mãozinha na cabeça, mas amando, né? E depois também a missão extra-família. A missão que vocês têm também com outros da sociedade. Que Deus nos dê a graça de entender que somos missionários a todo momento. Desde o jeito que você come no restaurante, né? Gente que come igual um blá, blá, blá. Você já está sendo observado. Se tem a temperança, se não tem. O tipo de conversa que você fala. Tudo. Se você é honesto. Tudo já é missão. E se for preciso, usem também
as palavras de vez em quando. Assim seja. Amém. Amém. 2 esclarecimentozinhos da homilia. Primeiro, claro que se o seu filho é de igreja, reza, tem vida sacramental e tem problema financeiro, os pais podem ajudar. Claro, né? Entendem? Estou falando de gente que não está participando da igreja e precisa sofrer para reconverter. Ou gente que tem vício, que é mala mesmo, né? Esse é o primeiro aspecto. Então, é claro que os pais, até porque senão eu estaria sendo hipócrita. Meu pai está me ajudando na situação agora difícil para mim. Eu tinha negócios antes de ser padre, que depois não se sustenta com salário de padre, né? Então, a situação foi... Então, meus pais me ajudaram. Então, claro que vou ter que pagar, né? Mas são casos e casos. Seus filhos são de igreja, correto. Mas aí tem problema, passou por algum problema financeiro, deu errado alguma coisa, ajudou. Vocês podem ajudar tranquilamente. Já tá no caminho de Deus, né? O outro aspecto é que quando o filho é mala, muito mala, guardem isso. Os pais tendem a amar mais. Paradoxo, não? Por quê? Não. Porque o pecado original quer que você seja sempre responsável por alguém. Os filhos que são independentes, o que eles fazem? Tratam os pais igual criança. Mamãe, eu vou cuidar de você. Toma isso aqui. Eles odeiam isso. E o filho mala? Vai, me dá dinheirinho aí. Vai. Então, cria sempre aquele vínculo paterno-materno. Então, a ligação... De vez em quando eu atendo um monte de gente com crise emocional, porque o papai e a mamãe preferem o meu irmão, e ele só dá trabalho. Claro, isso é normal. Quanto mais dá trabalho, mais os pais vinculam. Porque eles se sentem pais. O menino que é delinquente, ele é dependente, não é? Então guarda aí. Mesmo inconscientemente, os pais preferem os filhos mais trabalhosos. Então, isso dificulta a conversão deles. Porque os pais nutrem. Cuidado. Muito bem. O filho pródigo não, porque o pai não foi atrás. O filho pródigo é o oposto. O que o filho pródigo aconteceu? Comeu ali o filho... bem lembrado. O filho pródigo é o exemplo de Deus. Quer comer cocô de porco? O pai não vai atrás. A mamãe que ama o filhinho vai lá. Vem, mamãe vai fazer aquela coisa que você gosta. Não fica aqui, não. Aquela sopinha que você... Vem, mamãe. É o oposto do filho pródigo. Então, cuidado.